ler todos juntos. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Amém? Esse texto fala sobre 7 livramentos que Deus nos dá. E como nós precisamos entender essa palavra hoje, para que nós tenhamos paz no nosso coração, amém? Eu acho que nunca precisamos tanto entender o quanto é importante a presença de Deus para que tenhamos paz, para que tenhamos aquela paz que excede todo o entendimento. Porque nunca foi tão fácil perceber como existem perigos, como existem problemas, como existem coisas que nos inquietam como nos nossos dias. É verdade ou não é? Não que hoje seja o pior tempo da humanidade. Claro que em muitos lugares, em muitas épocas, as pessoas passaram por situações gravíssimas, angustiantes, períodos de guerra, por exemplo, em que as pessoas passaram por tempos muito atribulados. Mas o que acontece é que hoje, tudo o que acontece no mundo chega instantaneamente a nós. E nós somos bombardeados com coisas que muitas vezes trazem inquietação nas nossas vidas. Mas a Bíblia fala de uma paz que excede todo o entendimento. E essa foi uma das coisas que mais me impactou quando eu entrei numa igreja evangélica pela primeira vez. E eu podia ver na expressão do rosto de algumas pessoas que elas tinham uma confiança, uma serenidade para enfrentar as lutas. Eles não tinham menos problemas do que os outros, mas eles enfrentavam os problemas de uma maneira tão tranquila, tão segura. Havia uma solidez no caráter, na personalidade, nas emoções, tudo isso provindo de uma fé, de uma certeza da bênção de Deus. Amém? E foi isso que me impactou, que me fez perceber que aquelas pessoas tinham algo diferente. Esse texto, ele começa com uma atitude de louvor. Ele começa, nos primeiros 3 versículos, exaltando o poder de Deus. Ou seja, esse homem, Davi, conhecia todos esses livramentos de Deus. Ele não estava louvando a Deus pelos seus livramentos, numa atitude de quem antecipa as coisas. Não, ele já tinha vivido. Ele já tinha passado por grandes lutas, grandes provações, grandes problemas, pelos altos e baixos da sua vida. E ele já tinha experimentado que realmente o poder de Deus, a segurança que ele tinha em Deus, era algo eficaz. E por isso ele começa louvando, ele começa exaltando o nome do Senhor, convidando as pessoas a louvarem a Deus junto com ele. E depois então do versículo 3, ele começa a descrever essas bênçãos que ele recebeu de Deus, como um livramento, como uma libertação que Deus trouxe à vida dele. Amém? E olha, é bom a gente notar aqui, que não se trata de alguém que teve vida fácil, não. Davi é um homem muito conhecido na Bíblia, o grande rei de Israel, é amado pelo povo de Israel até hoje, é pregado nas igrejas evangélicas todos os dias, porque a riqueza de detalhes, de experiências com Deus que ele teve foi maravilhosa. Vocês conhecem, a maioria que deve conhecer bem, muitas vezes foi pregado aqui a respeito da vida de Davi. Ele teve grandes momentos, grandes vitórias, mas teve também seus momentos de queda, seus momentos de fraqueza. Ele enfrentou muitas lutas, enfrentou muitas batalhas, tinha muitos inimigos. Então, quando ele fala dos livramentos de Deus, não é uma pessoa que está lá tranquila, nunca passou por problemas na vida e está falando de uma teoria. Nós estamos aqui lendo a palavra de um homem que cria na bênção de Deus, de um homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus, que passou por grandes desafios da vida e venceu cada um deles com a bênção do Senhor. Por isso esses 7 livramentos não são uma teoria, são aquilo que ele experimentou. E ele diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Então, essa palavra não é para dizer para você que você nunca vai ter problema na vida, porque se alguém disser isso para você, está mentindo. Se alguém promete para você que você vai ter uma vida totalmente isenta de lutas, de dificuldades, de problemas na vida, está mentindo. Mas quando nós olhamos para a vida de Davi, ele diz assim: eu passei por lutas, eu passei por problemas, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. E aqui ele é absoluto. Ele não disse assim: Deus resolveu alguns dos meus problemas. Ele disse: o Senhor os livra de todas. Então, quando você coloca a sua confiança em Deus, você pode saber que você vai ter paz,
Você vai ter a paz que excede todo entendimento. Você vai ter paz apesar das dificuldades que há no mundo. Amém? Eu li há pouco tempo, saiu uma notícia de que uma pesquisa considerou a cidade de São Paulo a pior cidade do mundo, a cidade com maior índice de problemas emocionais, problemas mentais. Aí incluído todo tipo de estresse, ansiedade, síndrome do pânico, todas essas coisas. A cidade mais doente do mundo emocionalmente foi considerada São Paulo. Eu não sei se essa pesquisa é verdadeira, se ela é precisa, porque não conheço os detalhes. Mas eu acho que eles, se erraram, não erraram por muito, não. De fato, nós passamos por muitas pressões, muitas inquietações que podem tirar a nossa paz. E se você não tivesse Jesus na sua vida, se você não tivesse uma confiança plena na bênção de Deus, que Deus tem propósito para a sua vida, realmente você teria motivos para não estar muito bem. Mas você tem a graça de Deus sobre a sua vida, amém? Você tem um Deus que é poderoso e que é um Pai amoroso que cuida de você. E hoje nós vamos ver então, na vida de Davi, nesse salmo aqui, esses 7 livramentos. O primeiro livramento é que ele nos liberta do medo. Versículo 4 diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores. O primeiro inimigo que nós precisamos vencer, o primeiro livramento que Davi experimentou, e ele fala aqui, o livramento do medo. E olha que não foi uma ou duas vezes que ele passou por isso, não. Quando ele diz assim, livrou-me de todos os meus temores, todos significa que eram muitos. Várias vezes, em vários momentos da sua vida, ele foi confrontado com circunstâncias que pareciam tão graves, tão difíceis, as suas forças naturais não eram suficientes para enfrentar tudo aquilo. Ainda que fosse um rei, ainda que tivesse um exército, muitas vezes os inimigos, as circunstâncias eram angustiosas, e Davi sentiu medo. E olha que estamos falando de um homem que venceu Golias, estamos falando de um homem que, desde a sua juventude, aprendeu a ser corajoso, a enfrentar os obstáculos, e esse homem, que venceu tantas coisas, disse assim, o Senhor me livrou de todos os meus temores, amém? Então, é natural que nós tenhamos medo, é natural que diante da vida nós fiquemos atemorizados com algumas coisas. Desde pequenininhos, a primeira coisa que a gente aprende é ter medo. Até os pais, para nos livrarem de certos problemas, precisam colocar medo na gente. Você precisa dizer para a criança, olha, não coloque o dedo na tomada, não pode. Você precisa, muitas vezes, lidar com medo. Ela precisa saber que se existe uma escada, se existe um lugar perigoso ali, você precisa dizer para ela, olha, tenha cuidado aqui. E quando a criança sofre os primeiros ferimentos, machucados, né? Logo ela vai perceber que algumas coisas, ela precisa ter cuidado, ela precisa ter medo. E a criança muitas vezes tem medo do escuro, tem medo de tantas coisas na vida. A gente aprende desde pequenininho a ter medo. E quando nos tornamos mais responsáveis, à medida que nos tornamos adultos e passamos a ter responsabilidades com a vida, maiores são as pressões que muitas vezes nos inquietam. Mas Davi diz assim, eu fui livre de todos os meus temores. Amém? Nós vemos que nós muitas vezes temos medo do desconhecido, porque é desconhecido. Mas depois que a gente conhece as coisas, a gente tem medo daquilo que a gente conhece. Então tememos o desconhecido porque não sabemos o que pode vir pela frente, e tememos o que conhecemos porque vemos a realidade, muitas vezes, acima das nossas forças, acima da nossa capacidade de lidar com as coisas. Então há uma série de coisas na vida que vai trazendo medo, inquietação, e isso tira de nós aquela serenidade, aquele equilíbrio, aquela paz. O medo não pode dominar o nosso coração, porque o medo faz mal para as nossas vidas. O medo afeta a nossa capacidade de lidar com as coisas. Se nós estivermos dominados pelo medo, vamos ser menos eficazes, não vamos ser tão bem-sucedidos. Sem contar o mal que ele faz no próprio coração, na própria alma, no nosso corpo. Se você andar dominado pelo medo durante muito tempo, isso vai fazer mal para a tua vida. Então, nós precisamos vencer isso. E aí, eu me lembro do Salmo 23, que diz, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Ou seja, problemas podem existir, e problemas graves, porque o vale da sombra da morte não deve ser coisa boa, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, amém? E você pode viver assim, se você tiver a sua confiança plena em Deus. Sabe, muitas vezes as crianças, quando são pequenas, elas se sentem seguras na presença do pai, não é assim? Às vezes a criança tem um sonho lá, ela tem um pesadelo, e ela sonha que bandidos entraram na sua casa com metralhadora e tal, e ela acorda, ela quer que o pai esteja perto, né? Como se o pai fosse suficiente para livrá-lo de todos os males do mundo, né? Pai, quero que o senhor fique aqui porque eu estou com medo, porque eu sonhei que ia entrar uma pessoa com uma metralhadora aqui. Se entrar uma pessoa com uma metralhadora ali, estamos lascados, não adianta o pai, o filho, pode estar a família toda junto ali. Mas ele se sente feliz, ele se sente seguro com a presença de alguém maior do que ele. De alguém que conhece mais as coisas do que ele. De alguém que o ama. Só que essa segurança é uma segurança puramente emocional, mas quando você confia em Deus, você está de fato apelando para alguém que é mais forte, que conhece mais as coisas do que você, que é mais sábio do que você, mas que é o Todo-Poderoso, amém? Não é somente um refúgio emocional, Deus vai realmente te livrar de todos os teus temores, vai te dar segurança, vai te livrar do medo no nome de Jesus, amém?